falo que começa profissionalmente e termina, né, Fábio? Como amizade. Porque a vivência mesmo dentro da propriedade, dos desafios junto ao produtor, é um desafio nosso entrar numa propriedade e transformar uma vida. E esses desafios que o Bira enfrentou nesse período, que eu tenho certeza que foram muitos, né? Então é um suporte que é dado, não só profissionalmente, mas também como ser humano. E é isso que o Senar trabalha. Nós vamos agora para ouvir aqui uma segunda parte desse trabalho realizado, que são as estratégias essenciais para a produção competitiva de carne. Nós tivemos aí alguns números, né? 22, 23, 21, 22. E nós sabemos que 22 foi muito desafiador para o mercado de corte, né? Nós tivemos aí um ciclo pecuário bem desafiador, né, para comercialização. 23 também teve aí uma extensão desse período, então os números também estão em cima disso. E mesmo assim, a obtenção de lucro, isso é o importante, né? Porque tem que se preparar para o momento de crise, porque no agro isso acontece, né, em diferentes cadeias. Então essa estrutura, essa gestão, não é só a parte técnica, mas principalmente a gestão do negócio. Entender a propriedade como uma empresa, né? Por mais que durante 20, 30 anos tenha feito do mesmo jeito, o mercado mudou, a estrutura mudou, as empresas hoje que estão no mercado trabalham dessa forma. Então o produtor rural precisa entender a propriedade, mesmo com todo o amor, com tudo que ele carrega ali de história, ele precisa entender que a propriedade rural é um negócio e ele tem que ser rentável. Por isso a gestão também é trabalhada e isso é muito importante. Eu quero convidar agora o engenheiro agrícola e supervisor da assistência técnica e gerencial do Senar Goiás, André Luiz Milhardes, que abordará estratégias essenciais para a produção competitiva de carne. Seja bem-vindo, André. Bom dia, pessoal, para quem eu não falei ainda, é um prazer estar aqui com vocês. E o nosso assunto hoje é estratégias essenciais para a produção competitiva de carne. Antes da gente entrar no assunto de fato, né, se a gente for fazer uma pesquisa rápida aí em algumas redes sociais ou alguns meios de comunicação, por exemplo, aqui eu trouxe uma informação para vocês aqui da semana, né? Essa informação tem menos de 10 dias aí do Farm News, algumas notícias sobre o mercado do boi gordo, né? E a gente consegue observar pelo próprio gráfico, né? Se eu pegar dois indicadores aqui, CPEA ou o indicador da bolsa, né, BG, que é da B3, a gente observa a realidade, o ciclo, né, da pecuária que nós estamos vivendo na atualidade. Aqui nós temos queda, né, no preço do valor da arroba, uma leve ascensão em setembro, porém uma média de preço, se eu pegar com o início do ano, né, em queda, o que expressa de fato, né, o ciclo da baixa da pecuária que nós estamos trabalhando no momento. Só que é cíclico, né? Tudo é um ciclo. Sempre depois de uma baixa vem uma alta, depois de uma alta vai vir uma baixa. Aqui, se a gente observar mercado futuro, principalmente, a gente observar aqui hoje a cotação em torno aí de 230, indicador B3 isso aqui. E se eu pegar lá em maio de 2024, nós vamos ter variações muito pequenas ali de 4, 5, 7 reais. Então, isso aqui é para expressar o que nós estamos vivendo, que é o ciclo pecuário, ou ciclo da pecuária. No momento agora, um ciclo de baixa. Se eu pegar um histórico aqui, gente, eu tenho 23 anos de dados aqui. As barras em vermelho expressa o nosso ciclo de baixa e as barras em azul o nosso ciclo de alta da pecuária. E eu consigo observar aqui, analisando só o ciclo, que em 23 anos nós já tivemos 5 momentos parecidos com o que nós estamos vivendo. É claro que a desvalorização do bezerro, muito maior do que a baixa do custo de produção, forçou a margem dos nossos produtores, dos nossos pecuaristas, né? Porém, a gente pode observar que se é ciclo, isso se repete ao longo aí de 4, 5 ou até 6 anos. Óbvio que em função da pandemia, maior oferta, maior demanda, né? Nós tivemos picos aqui no preço e agora uma variação muito maior de decréscimo, né? Ou de diminuição, de desvalorização dessa arroba nossa. Mas é pra gente, eu gosto desse gráfico porque ele exemplifica muito bem o ciclo, né? E mostra que tudo é cíclico. E o ano seguinte, após essa baixa, nós não temos muita expressividade de valorização. Se nós olhar o ano 2018, o incremento foi muito pouco depois que a gente saiu do ciclo de baixa. E provavelmente isso vai acontecer de novo. A gente vai girar esse ciclo aqui, né, que é abaixo do preço do bezerro, abate muita matriz,
força depois não ter oferta de bezerro e aí acontece uma valorização de bezerro novamente. Por que eu falo que as notícias mostram isso? Claro que é uma análise gráfica, né? Onde no último ciclo de baixa, lá em 2017, aqui junho de 2017, a arroba corrigida com junho de 2023 bateu o mesmo valor, 210. Então, a análise gráfica mostra que provavelmente nós estamos findando aí esse ciclo de baixa. Eu acredito que primeiro semestre ali de 2025 a situação tende a melhorar, porque eu vou ter menos oferta de bezerro ano que vem principalmente, e eu inicio um novo ciclo de alta, né? Isso são dados compilados, mas se a gente analisar graficamente, é isso que vai acontecer. Aqui é só a título de curiosidade, um gráfico de 23 anos com a evolução do preço da arroba, né? Aqui o ano pandemia e o pós-pandemia, né? A evolução do preço aconteceu, né? O custo subiu, a margem nossa do produtor apertou, principalmente por conta da queda muito brusca e de desvalorização do bezerro, né? E tudo isso, gente, eu estou falando isso aqui para vocês, para a gente poder falar das estratégias que a gente tem para a produção competitiva de carne. Pensando que se é um ciclo, eu tenho que estar preparado para o próximo ciclo de alta, né? Onde a tendência maior da gente investir nesse momento. E entender que nós estamos passando por essa situação agora, mas eu enxergo melhora num curto período aí. E para isso nós precisamos ter as estratégias, né? Nessas estratégias, uma das principais estratégias, que é a prova disso, vocês viram nas estações, na estação ali, por que corrigir, por que adubar, principalmente trabalhar com as intensificações de pastagens. Melhorar o volumoso, melhorar a comida, melhorar a oferta, melhorar a capacidade de suporte. Claro que nós estamos num momento de baixa, mas vai vir um outro ciclo. Será que vocês aqui, produtores, vão estar preparados para investir no momento certo? Nós, enquanto Senar Constituição, estamos aqui para pegar na mão de vocês e trabalhar junto com vocês para que isso aconteça. Essa é a nossa mensagem principal aqui. E dentro desse processo de intensificação de pastagem, a gente tem algumas etapas, né? Desde recuperação de pastagem, que foi feita aqui pelo Birinha, junto com o Fábio aqui na assistência ao longo do tempo. Teoricamente, a gente fala em 5 a 20% de recuperação das áreas todo ano, todo produtor deveria fazer, em função, é claro, do sistema produtivo, em função da capacidade técnica, capacidade de investimento. Mas isso seria uma referência que a gente tem. Outra estratégia, além das recuperação de pastagem, é a própria reforma, né? Que entrou aqui na Birinha. Também as reformas com a troca, né, da forrageira em si. E o básico, gente, fazer o básico bem feito. Vocês viram lá na estação sobre o pasto? Não tem receita de bolo. É fazer o básico bem feito. E quando eu falo do básico bem feito, é fazer as correções, as adubações e as divisões. Estava conversando agora há pouco com o produtor, com o João Paulo, sobre isso, né, João? Se a gente trabalhar com as divisões menores, eu já melhoro a capacidade e eficiência de pastejo, né? A colheita desse pasto pelo animal. Então, num corte, na atividade de corte, a gente pensa que essas áreas aí, elas não posso ter área muito mais do que 15 hectares para pastejo, senão a minha capacidade de pastejo vai derrubar, né? Eu vou ter uma eficiência baixa de colheita desse capim. Eu digo, a boca do animal, né? Bom, passando aí nesse processo de intensificação, que são degraus que o produtor ele vai subir, né? A gente tem alguns sistemas para poder conduzir isso. O que a gente acha mais eficiente, que a gente tem que trabalhar, tudo isso que eu estou falando, pessoal, são coisas que a gente faz enquanto assistência técnica nos grupos de produtores atendidos. Hoje eu tenho quase 700 propriedades na nossa supervisão, com 26 técnicos de campo. Até eu agradeço a maior parte do nosso técnico que está aqui hoje, né? Então, vocês que estão atendendo os produtores ali na ponta, a gente tende a fazer isso aqui acontecer, né? Trabalhar com pastejo rotacionado, com piquete rotacionado. Mas eu posso também ser estratégia de fazer um piquete diferido, um pastejo diferido, né? Deixar no final das águas uma hora vedada para eu suplementar ali na seca e aí eu trabalhar com pastejo diferido. São estratégias. Qual que é a melhor? O técnico, o produtor, nós vamos conversar e vamos chegar na melhor decisão. Até um pastejo contínuo pode ser uma estratégia na propriedade a um nível de suplementação. Enfim, as estratégias, elas existem, elas estão aí e é por isso que a gente monta o planejamento junto com a assistência técnica, junto com o produtor e técnico para executar isso ao longo do ano, certo? Uma mensagem, se vocês entenderem só isso, eu já estou muito satisfeito no dia de hoje. Intensificar a pastagem, gente, não é mais uma opção, é uma necessidade. A pecuária de corte, assim como é no leite também, mas a pecuária de corte ela não se sustenta no médio e no longo prazo se eu não tiver algum nível de intensificação. Seja ele do mais simples ao mais tecnificado, ou com caixa cheia, aportando todos os recursos que nós já falamos.
Nós falamos de água. Agora, pensando em produção de volumoso para seca, é outra estratégia que tem que estar dentro da sua propriedade. Qual o volumoso que você tem para seca? Qual que é o melhor? O melhor vai ser aquele que encaixa no seu perfil de propriedade, na sua estrutura, na sua capacidade de investimento. Então, a gente tem diversos, a gente trabalha hoje com os produtores silagem de capim, do BRS Capiaçu, próprio milho, né, que seria o material mais nobre que a gente tem. E uma estratégia que eu vejo muito interessante para o norte aqui é principalmente ter esse volumoso como estratégia para sequestro dos animais, né? Onde eu consigo ver e ter a rebrota das minhas pastagens, que eu diminuo esse meu pastejo que não vai ser mais contínuo, e eu sequestro os animais. Aí eu preciso de um aporte no volumoso. E aí eu vou produzir ele na época das águas para eu pensar na próxima seca. Então a próxima seca a gente faz ela agora, dentro dessas águas, pensando que eu vou precisar nela no próximo ciclo, né? E aí, gente, dentro dessa parte de estratégia, a gente passa por identificação dos animais, seja marcação a fogo, brinco, bottom, carimbo, opa, tô apanhando aqui, e a importância das anotações zootécnicas na propriedade. Gente, anotação resolve coisa demais na propriedade. Quando eu falo anotação zootécnica, eu estou falando de nascimento, estou falando do manejo produtivo, das cobrições, da sessão de monta, das próprias ATF, enfim. As anotações e as identificação dos animais é transversal para qualquer sistema produtivo, cria, recria, engorda, terminação que o produtor está. Isso tende a ajudar muito a gente, enquanto técnico, tende a nos ajudar muito para as tomadas de decisão. Não tem como, o que não é medido, como que eu vou gerir isso, né? Como que eu vou interpretar essa informação? Vocês viram isso na estação de tecnologia aqui, ó, que os meninos comentaram isso. Então, isso é importante na propriedade, é transversal. E aí, passando um pouquinho agora na parte dos sistemas, né, como opções de estratégias competitivas para a produção de carne, na parte de cria a gente pensa muito na parte de pesagem, né? É impossível hoje pensar no manejo reprodutivo sem a gente ter um bom manejo de pesar dos animais, e junto com o manejo de pesar a gente tem de fazer alguns produtores, com auxílio dos veterinários, dos técnicos de campo nós veterinários nos grupos, ou de prestações de serviço, as análises ginecológicas desses animais, para, juntamente com essa avaliação ginecológica e peso desses animais, entrar numa estação de monta ou no IATF. Foi tema aqui da estação hoje, né? Um manejo produtivo fantástico, eu acho que tem que estar dentro das nossas propriedades em maior ou menor grau, mas isso tem que existir, né? O salto que eu vou dar genético nos animais é muito grande. E aí eu vou avaliar peso e avaliação ginecológica desses animais e vai entrar para a sessão de monta ou para protocolo de ATF, né? Outra coisa a gente negligencia enquanto manejo de cria, as nossas vacinas reprodutivas, né? O pessoal da Agrodefesa está aí, comentou, mas isso aqui a gente tem que bater muito com os nossos produtores para a gente poder fazer, né? IBR, BVD, Lepto, que são vacinas reprodutivas que a gente tende a trabalhar, e isso ajuda muito no manejo de cria, né? Outra coisa interessante que a gente tem que trabalhar nos produtores, nos grupos atendidos, é a seleção das nossas matrizes de acordo com o peso da desmama e outros indicadores, por exemplo, qual o peso desse bezerro com 120, 210 dias. É um indicador que eu posso associar para eu poder selecionar essa minha matriz, ela continuar aqui no meu rebanho ou não, né? Junto com o peso na desmama, de fato, ali com 7, 210 ou 8 meses, alguma coisa nesse sentido. Então, uma média de peso ideal que a gente tenta trabalhar nos grupos, né? Média, viu, gente? 210 para os machos, 180 para as fêmeas. Estratégia, está na última linha aqui, mas é muito importante. A gente pensa em trabalhar nos grupos de produtores também com estratégia dessas aqui, ó, de proteinado na seca para pelo menos 20% das novilhas com menor SCC, score de condição corporal. E ou, né, se eu pensar em primípara aí, que é um animal que vai estar um pouco mais judiado nessa próxima estação de monta, é manter às vezes proteinado o ano todo. Então são estratégias que a gente tem para manejo de cria nesse sistema produtivo que o produtor está. Lógico que existe N outras possibilidades, mas tentar um compilado aqui, um resumido no tempo que a gente tem, para a gente poder chegar principalmente nos principais indicadores da cria, que é a taxa de desmame. Taxa de desmame, gente, ideal acima de 75%, vai fazer um resumido de todos os meus índices de fertilidade, perda pré-parto e mortalidade de bezerro. Então, qual que é o seu índice na sua propriedade? Então, o nosso técnico está lá para ajudar o produtor a entender esses números e ver e traçar as estratégias para melhoria para os próximos ciclos. Então, qual é o seu número, meu amigo, minha amiga produtor aqui hoje de cria? Tem esse número? Eu espero que tenha. Se a gente não tem, nós temos que trabalhar para ter ele e melhorar esse número, certo? Bom, aqui são alguns indicadores, não vou passar por todos, mas alguns indicadores de referência, né? Mortalidade de bezerro, o ideal é não ter mais do que 2%. Taxa de desmame, nós já falamos dela, e produtividade por hectare ano. Uma pecuária sustentável e produtiva,
a gente pensa em ter aí produtividades, né, por hectare ano, até para comparar com outras atividades agrícolas ou outras atividades pecuárias, em 10, 12 arrobas por hectare ano, né? É a nossa meta, é o que a gente busca enquanto ATG, enquanto assistência técnica gerencial do Senar nos nossos produtores. Para a recria, uma das coisas importantes, que não tem como fazer esse acompanhamento do GMD sem as nossas intensificações de pastagem. Como que eu vou melhorar o meu GMD se eu deixo a desejar na minha condição de forragem? Então, para a recria, estratégia é o próprio acompanhamento dos GMD. E para isso eu vou precisar de ter as anotações de pesagem, ter periodicidade de pesagem e principalmente definir a meta sua de GMD. O seu sistema produtivo, qual que é a sua meta? 500, 600 gramas? 700, 1 quilo? Né? Então, qual que é a sua meta? Junto com o técnico, junto com o técnico produtor, a gente tende a montar essa estratégia e fazer um acompanhamento para que isso aconteça, certo? Mas sem esquecer da importância da intensificação de pastagem, que vai ser base aqui para a recria também. E aí vem as estratégias de suplementação energética nas águas e proteica na seca, né? E principalmente pensando em recria também, já pensar numa seleção, numa genética, pensando em ter uma melhor conversão alimentar. Então são estratégias pontos, né, que a gente tem que trabalhar com os nossos produtores que estão no sistema produtivo recria. Para terminação, pessoal, a gente tem algumas estratégias um pouco diferentes, um resumo, né, das estratégias, mas continua ali o acompanhamento desse GMD, do ganho mediário. Quem confina, a turma dos confinadores, que eu conheço alguns aqui que está aqui hoje, principalmente trabalhar com isso é um mal silencioso, às vezes está no seu confinamento, a gente não sabe, porque cai desempenho animal, as doenças respiratórias, então hoje tem vacina, intranasal, tem intramuscular, enfim, não vai entrar no mérito aqui, mas a gente tem opção para poder fazer isso com quem confina. E algumas estratégias de terminação e engorda, a gente tem aqui, para o pessoal do confinamento, uma das coisas mais importantes, pessoal, ter mecanismo para travar preço, contrato, mercado futuro. Isso é o próximo slide, então já está aqui para amarrar, para a gente não esquecer. Oportunidade, um confinamento de oportunidade, grão inteiro, às vezes na região de você tem a oportunidade de comprar um milho na baixa, né? E aí ter esse confinamento de oportunidade. É outra estratégia para terminação e para engorda. Fazer as compras estratégicas, claro que isso aí vai depender de um planejamento bem feito para poder, na época da oferta do preço baixo de milho, eu estocar e aí no próximo ciclo que se girar, na próxima seca, eu tenho a oportunidade de fazer esse tipo de confinamento aí. Ou uma das coisas que a gente mais trabalha enquanto produtor técnico de campo, produtor atendido nosso, que são os confinamentos a pasto, né? Aí, tecnicamente falando, dependendo do nível da dieta, né? O nível da dieta varia de 1,8 a 2, a gente fala confinamento a pasto. E o semi-confinamento é quando o nível da dieta fica em torno de mais ou menos 1%, certo? Agora, entra toda a turma aqui da terminação, entra num negócio que eu queria falar com vocês aqui, nesses 5 minutos aqui, estratégico e importante, que é a negociação, mecanismos que a gente tem para poder nos proteger, depois eu volto nesse slide, mecanismos que a gente tem para proteger contra as oscilações do preço, né, da arroba, principalmente aí, pensando nesse ciclo da baixa que nós estamos. Isso vai acontecer de novo, vai ter o ciclo da alta, mas depois vai ter o da baixa de novo. Então, quais estratégias que o nosso produtor tem? A gente tem hoje alguns mecanismos para travar isso aqui. É o que a gente chama de edge, né? A gente tem alguns mecanismos. Vamos começar pelo um deles, que é travar utilizando o próprio indicador da B3, da bolsa, né? Que o pessoal chama de boi na bolsa, né? O indicador BGI aí, que é compra de estabelecer contratos, né, de compra e venda no mercado futuro, que é o que a gente chama de edge. Esse é o tipo de mecanismo, né, que é feito. Normalmente a gente vê produtor com menor número de animais travando, utilizando desse mecanismo para travar. Claro que aqui entra um pouco de especulação de mercado também. Mas por quê? Porque o contrato mínimo é 330 arrobas líquidas, né? Então não é muito. A gente fizer uma conta rápida aqui, vai dar um contrato aí de uns 70 mil reais. E a maioria das corretoras, elas exigem uma garantia, né? Banco, ou se for direto lá na bolsa, uma garantia de conta ali de no mínimo 8% desse investimento, lá na conta que você vai ter que ter para operar isso. Mas, gente, essa opção de travar de mercado futuro não é para entrega de animal, ela é exclusivamente financeira. Então, o boi na bolsa, ela é uma negociação puramente financeira. Se cair, você vende ao preço do mercado local, mas você tem um preço travado, né, na bolsa, por esse indicador aí, pelo BGI, né, na B3, e aí a gente consegue manter uma margem. Então, é um mecanismo que o produtor tende a usar. Isso hoje está disponível no aplicativo do banco seu.
Por exemplo, sentar no Banco Brasil, no aplicativo do banco, você vai ter isso como opção. Outros que a gente entende que o nosso produtor é mais perfil, né, do nosso produtor, outras modalidades mais praticadas, que é contrato de boi a termo, né, que aí é diretamente com o frigorífico. Só que o volume de animal é um pouco maior, normalmente isso varia, tá, de frigorífico a frigorífico, mais de 150 animais para cima, tá? Então por isso vai depender do seu perfil. Qual que é o seu perfil? É boi na bolsa ou é boi a termo, né, direto com o frigorífico, a negociação? E aí a gente tem 3 mecanismos no boi a termo também, né? Boi a termo com preço fixo, tá? Onde o produtor acorda o preço da arroba, a quantidade e a data que vai ser entregue. Então o meu preço está travado, 230 para entregar em 30/12, por exemplo. Eu tenho outro mecanismo que é falar, não, eu não quero travar um preço, eu quero utilizar um indicador BGI, lá da B3. Se o indicador subir, eu ganho. Mas olha, o produtor, ele fica à mercê, ou seja, ele não é protegido das baixas. Ele só ganha com esse indicador se ele fizer um contrato desse, se tiver alta, certo? Então, de repente, preço fixo acaba sendo uma modalidade mais interessante. E a terceira e última de boi a termo é com preço mínimo, que fixa um preço mínimo da arroba, que será pago naquele dia programado, ok? Se a cotação estiver acima no dia, o preço é pago, foi combinado na assinatura do contrato. Se estiver abaixo, paga aquele preço mínimo. Então é uma outra opção muito boa, mas o volume de animais que eu vou ter que ter na maioria dos frigoríficos aí, igual eu falei anteriormente, 150 animais aí para cima, tá? Então, resumindo, gente, são mecanismos que o produtor tem que ter. Eu vejo principalmente para quem faz terminação e engorda, né, principalmente confinamento. Hoje, fechar animal, se não tiver alguma estratégia de mercado futuro para travar preço, vai dar ruim. Provavelmente vai dar ruim. Então, resumindo, entender o ciclo pecuário, né, porteira para fora, é essencial para a gente planejar, gente. Nós vivemos aqui dentro, mas eu tenho que entender esse mercado fora que ele existe e ele me impacta aqui dentro. Entender porteira para fora, ele é essencial, porém, a gente não muda preço de mercado, o mercado é soberano. Então eu tenho que criar estratégias para travar. Por isso que estão essas 4 opções anteriores para vocês, né? Então, fazer caixa. Quando acontecer o próximo ciclo de alta, aí é a hora da gente investir, fazer o caixa da propriedade, investir nas pastagens, maior produção de volumoso para seca, para ter estratégia suplementar, né? Segurança alimentar também nas nossas propriedades. Investir quando o ciclo da pecuária estiver na alta, para poder depois viver o que nós estamos vivendo aqui, meus amigos, que é o ciclo da baixa. Então não adianta chorar depois que o leite derramou, né? Mas é preparar para o próximo ciclo, e isso vai ter. Eu comecei falando, desde que eu entendo por gente, eu tenho 40 anos, mas desde que eu entendo por gente, eu nunca vi uma baixa sem uma alta e nem uma alta sem uma baixa. Parece um ditado bobo, mas é mais pura verdade, é o que nós estamos vivendo, e isso vai acontecer aqui, tá? Bom, aí alguns dizeres que vocês podem ter até já ouvido falar disso, né? Num sistema pecuário, gente, nós temos 3 pilares importantes. Nós falamos aí de taxa de lotação. Se eu aumentar a minha taxa de lotação com o manejo de pastagem, principalmente, eu tendo a flutuar melhor nessas oscilações do mercado e ter mais margem da minha atividade. Quem é da recria e trabalhar os GMDs e suplementações, ajuste de dieta do jeito certo, né? De acordo com o que a gente trabalha com os produtores, lógico que isso aí vai depender do sistema produtivo. E ter um GMD maior, com certeza vai expressar na minha margem. E o preço, que é o outro pilar. Porém, gente, se eu não controlo os 2 primeiros, isso aqui está dentro da sua terra, ó, dentro da sua fazenda, você vai ficar dependente só do terceiro. Então, nós não podemos ficar dependente aqui só do preço. Controla isso aqui dentro da sua fazenda e a hora que as oscilações vier, nós vamos ter caixa para respirar, o nariz vai estar fora d'água. GMD na propriedade, quem é recria, terminação, principalmente, vai te dar mais margem. E taxa de lotação vai te dar volume, vai te dar giro. Você pode até ganhar menos por unidade animal, mas você vai ganhar mais no giro, certo? E quando eu falo de taxa de lotação, eu vou voltar aqui, nesse último slide, para ir finalizando a minha fala, nesse slide aqui, que passou um. No norte, aqui se eu pegar só as propriedades de corte, hoje nós estamos com 1,4 unidade de animal por hectare de taxa de lotação. Aqui no Birinha nós temos 2,6, né? Então, estou falando média. Média, eu pego o que está muito aqui, jogo para baixo, e pego o que está para baixo, jogo para cima. O que eu posso falar para vocês é um dado médio das 270 propriedades. Mas margem bruta, gente, a parte financeira das nossas propriedades, né? Nós trabalhando aí, eu peguei o ano 2022, 2023, compilei esses dados das 269 propriedades de corte hoje do norte, Goiás. Nós estamos trabalhando hoje em média com 35,6% de margem bruta, que é o que sobra de receita menos despesa, ok? Isso é um dado bom.
Por isso que aqui eu quero aproveitar esse momento e falar para vocês que a gente acredita que todos os produtores aqui do Norte, eu já parabenizo todos os produtores aqui atendidos e os que não são, né? Futuramente pode ser algum produtor nosso atendido ou não. Por quê? Porque a gente vê a importância, né, de ter o acompanhamento técnico e a gente medir esses números, né? Mais uma vez eu vou repetir, não tem como a gente tomar decisão daquilo que a gente não mede, daquilo que não é monitorado, gente. Vamos entender a nossa propriedade como uma empresa, né? E eu tenho certeza que vocês entendem isso porque vocês estão aqui, né? Vocês estão aqui porque vocês querem melhorar, cada um de vocês. E nós, enquanto instituição, enquanto Senar, gente, nós estamos aqui, ó, para pegar na mão de vocês e caminhar junto com vocês e melhorar cada vez mais os indicadores aqui da região do Norte de Goiás. E eu termino a minha fala dando parabéns para todos os produtores aqui do Norte de Goiás, que eu vejo que nós estamos no caminho, né, apesar das dificuldades climáticas, das dificuldades, às vezes, com níveis de fertilidade muito discrepantes que a gente tem em uma ou outra propriedade, mas eu vejo que nós estamos no caminho. Então acreditem na nossa experiência enquanto técnico, né, ou técnicas de campo que a gente tem também, que nós estamos no caminho e nós estamos aqui para pegar na mão de vocês e vencer mais esse desafio. E aproveitar o próximo ciclo de alta que vai ter para a gente melhorar a rentabilidade de vocês. Que é esse o nosso objetivo. A gente acorda todo dia, gente, vai visitar as propriedades de vocês para poder ajudar vocês a ter melhor rentabilidade, melhorar a qualidade de vida de vocês. Esse é o nosso objetivo enquanto instituição, tá certo? Então, esse é o meu recado. Fique com Deus, obrigado e vamos aproveitar o resto do evento.